Olá, queridos alunos, professor Valdeir Júnior, para mais uma aula de filosofia. Essa é a nossa aula número 3, a filosofia de Nietzsche, e essa aula ela vai ficar aí indicada para os alunos do 9º ano, ok? Para os nossos alunos aqui do Instituto Vera Cruz, da cidade de Patos, tá? Então vamos seguir dentro daquilo que nós falamos, né? Vocês lembram que nas aulas anteriores falamos um pouco da biografia de Nietzsche, das influências que Nietzsche vai sofrer do seu grande, digamos assim, inspirador, que vai ser o Arthur Schopenhauer, filósofo também alemão. E o Nietzsche parte daquele princípio de que não há sentido na vida. E tudo que o ser humano deve fazer é simplesmente curtir, né, aproveitar a vida, uma vez que essa não passa dessa oportunidade que estamos tendo aqui. E aí nós vimos que o Nietzsche ele vai fazer uma crítica bastante severa ao pensamento socrático, chamando Sócrates do homem de uma visão só, né? Vai fazer críticas severas ao próprio pensamento cristão, uma vez em que ele entende que o pensamento cristão ele acaba, de certa maneira, privando o ser humano das suas características mais naturais, né? E junto com o pensamento ocidental que o Sócrates traz da filosofia. Né? Então, Sócrates, a própria figura de Jesus, o cristianismo em si, acaba trazendo essa privação daquilo que há de mais importante, relevante e verdadeiro e sincero dentro do ser humano. Assim sendo, meus queridos, então nós vamos para a parte aonde o Nietzsche ele vai falar da destruição dos valores tradicionais, fazendo aí a filosofia como um martelo. O que significa fazer filosofia como um martelo? Significa, no sentido literal, de que a ideia é que a filosofia ela cause um impacto destrutivo. Tá? Qualquer coisa que seja golpeada por um martelo vai sofrer ali, digamos, consequências. Algumas menos, outras mais. Isso também vai depender da intensidade, da força. Só que o pensamento de Nietzsche não é bater com um martelo, né, da sua filosofia. Então entenda que Nietzsche aqui é uma alegoria onde Nietzsche entende que sua filosofia vai bater como um martelo, mas não é como um martelo suave, é como um martelo bastante violento. E aí o martelo de Nietzsche ele não estaria, por exemplo, não iria atingir uma pedra muito forte, não iria atingir uma parede de concreto, não iria atingir um paralelepípedo. O martelo de Nietzsche, ele iria atingir aos deuses. O martelo da filosofia de Nietzsche iria atingir diretamente os ídolos criados pela visão cristã ocidental, né? Ou seja, Nietzsche entende que irá atingir os ídolos e esses ídolos, eles não são ídolos muito fortes, até porque não passam de criações humanas. Então são os conceitos, entenda, que Nietzsche, ele parte do princípio de que os ídolos ou aqueles que adoram esses ídolos, né? No caso, as pessoas, o cristão, o religioso, vai ver o preço de se adorar a ídolos que têm pés de barro. Ou seja, a visão de Nietzsche é que esses ídolos, até então criados pelo Ocidente, esses ídolos criados pela visão cristã ocidental, são ídolos fracos. E o Nietzsche entende que terá que bater e baterá nos pés desses ídolos, e esses ídolos, como fracos que são, irão esmiuçar. Né? Serão praticamente fragmentados a pedaços. Essa é a visão de Nietzsche. O Nietzsche, ele apresenta no livro chamado Crepúsculo dos Ídolos a ideia de niilismo. O niilismo seria o quê? Uma doutrina filosófica que nega a existência do absoluto, quer como verdade, quer como valor ético. Para Nietzsche,
Não existem valores éticos absolutos. Para Nietzsche, não existe essa verdade absoluta. Nietzsche entende que não há sentido nas coisas. Não há sentido e todos os padrões éticos que são construídos, eles não passam de balela, de conversinha, tá? Então a moral, ela passa a ser anticristã. A moral que o Nietzsche demonstra, a moral que o Nietzsche fala, é aquela moral que não tem nada a ver com o pensamento cristão, com um pensamento mais, digamos assim, rígido, mais voltado para a proibição daquilo que seriam os prazeres da carne de forma exacerbada. Então a filosofia deve libertar o homem, levando-o ao niilismo e à busca dos valores que não desprezem a vida, mas sim a valorizem. Como diz na figura na qual Nietzsche está representado, com um martelo, né? Nada bate como um martelo. Nada é tão forte, tão impactante quanto a filosofia na qual Nietzsche se propõe. Então veja que o Nietzsche, ele tem uma certa sede, uma certa obsessão em simplesmente fazer com que o pensamento cristão, essa fé, essa ideologia cristã, religiosa, que ele considera como sendo fajuta, que ela seja esmiuçada como a força da sua filosofia. As questões centrais abordadas por Nietzsche, nós encontramos muito dentro do livro, da obra, muito famosa, né? Dentre o Crepúsculo dos Ídolos, nós temos a genealogia da moral também como sendo um best-seller da literatura de Nietzsche, aonde algumas questões centrais são trabalhadas. Primeiro, quais as bases morais que sustentavam a tradição cristã ocidental? O que sustentava esse pensamento, diria Nietzsche? Quais os fundamentos da tal moral de rebanho que nós vimos na aula anterior? A conclusão de Nietzsche. Os homens devem fugir dos valores e das crenças tradicionais, buscando o prazer natural. Mas baseado em quê? O Nietzsche, ele percebe que essa tradição ocidental, ela vem lá do cristianismo. Ela vem lá daquela ideia do cristão que morreu na cruz. O último cristão morreu na cruz. O próprio Cristo teria sido aquele que no qual não teve o êxito de fazer com que aqueles que um dia ele chamou de discípulos e depois posteriormente se tornam grandes apóstolos que vão sair pelo mundo pregando o evangelho, as boas novas, pregando o Jesus, que era o Deus morto e ressuscitado. Essa pregação do evangelho, ela em si perde totalmente sentido. A ideia de amar quem nos ama e orar quem nos persegue perde força. A ideia de fazer pelo outro aquilo que queremos que o outro faça por nós. Aquela ideia de amar ao próximo como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas, todos esses valores, aos poucos, eles vão perdendo o sentido. Eles vão perdendo a força. Eles vão perdendo aquilo que eles têm de melhor. Pois bem, assim pensa Nietzsche. E qual é o caminho? Nós temos a ética cristã, que nos direciona e nos leva para um pensamento, porém Nietzsche ele entende que há necessidade de tomarmos outros rumos. Nietzsche vai entender que o pensamento cristão ele inibe o ser humano de ser aquilo que ele deveria ser. O pensamento de Nietzsche é que o pensamento cristão, ele inibe as ideias nas quais podem levar o ser humano a viver a vida plena, boa. Então a vida já não tem sentido, pensa Nietzsche.
E ao mesmo tempo que ela não tem sentido, ainda existe uma série de princípios baseados no que ele chama de moral de rebanho, uma autoflagelação de si, né? Para ser bem redundante, aonde simplesmente a vida sem sentido passa a ser uma vida sem sentido, porém cheia de regras. E os princípios que norteariam justamente a minha vida para um bom caminho, que seriam os princípios cristãos, na verdade, retira de mim aquilo que eu tenho de melhor. Então, o objetivo da filosofia nietzschiana, primeiro, criticar os degradantes valores tradicionais, que não faziam do homem um ser melhor, mas sim o pioravam. Na visão de Nietzsche, o cristianismo não fazia outra coisa a não ser piorar o próprio ser humano, torná-lo pior, torná-lo, por exemplo, alguém que queria fazer justiça, torná-lo, por exemplo, alguém que julga o outro, tornar alguém que olha para o outro de cima para baixo, porque ele se considera superior, apesar de que Nietzsche entende que eles estão lá em cima porque uma moral de rebanho o colocou lá. E todos aqueles que são incompetentes, todos aqueles que são desqualificados acabam subindo para a prateleira de cima, porque é uma moral na qual eleva todos os incompetentes ao patamar daqueles que são competentes. Essa é a filosofia nietzschiana. No segundo ponto, formular uma nova filosofia. Pensar e viver a partir de novos valores, os quais levariam, à libertação de toda ideologia e o tornaria melhor. O Nietzsche entende que deve-se abrir mão dos princípios tradicionais, formular uma nova filosofia, pensar e viver a partir de novos valores, e dessa maneira seremos levados no caminho para a liberdade e para sermos melhor do que aquilo que o cristianismo nos tornou, que foi, segundo Nietzsche, pessoas piores. Dito isto, o Nietzsche vai trabalhar a chamada ideia do eterno retorno. Nós temos, segundo Platão, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é esse mundo no qual nos cerca. O mundo inteligível é um mundo perfeito, onde a alma, que é imortal, eterna e perfeita, um dia esteve lá contemplando todo o conhecimento, tudo aquilo que é verdadeiro. Nietzsche vai chamar o cristianismo de platonismo para fracos. E por quê? Porque é uma releitura de uma ideia esdrúxula de que existe um mundo superior. E aí damos a ideia de céu e inferno. Aonde vão para o inferno aqueles que não seguirem os princípios da ética tradicional cristã ocidental. E para o céu irão todos aqueles que se submeteram à moral de escravos, à moral de rebanho, à autoflagelação, a nivelar os outros, ainda que incompetentes que sejam, no mesmo nível. É a compreensão de que faz entender que uma pessoa que vai à igreja, ela é amada por Deus, assim como aquele que vai para um bar, que vai para um bordel, que vai para qualquer lugar em que de alguma maneira o desvirtue. Aquele cara que vai para as festinhas junto com os colegas para usar droga, para prostituição, para encher a cara na bebida, ele seria amado também. Assim como aquele que vai à igreja toda semana. Pois bem, Nietzsche diz então, o cristianismo é um platonismo para fracos. A partir do momento em que eu estabeleço, que eu coloco, que eu entendo, que essa pessoa, na qual ela é um incompetente, um incapaz,
ele se coloca no mesmo nível de que eu, competente e capaz, como diria na visão de Nietzsche. E o Nietzsche entende que essa visão cristã de céu e inferno leva o ser humano justamente a viver uma tensão entre o que ele chama de realidade vivenciada e o que ele chama de realidade negada. Ou seja, nós temos uma realidade, porém, ao mesmo tempo, eu posso optar por vivê-la ou não. Como assim, professor? Como eu posso negar viver a realidade? É simples. Por exemplo, veja esse livro. O Espírito das Leis de Montesquieu. Aqui Montesquieu vai tratar sobre política e fazer a proposta clássica, conhecida da divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Qual é a realidade que eu tenho? A possibilidade da leitura desse livro. Como um conhecimento, por exemplo, que sou da área da filosofia, como conhecimento para você que seja um dia da área do direito, tá? Você que gostaria de ser uma figura política, enfim, ou você que é um cidadão que gostaria de entender um pouco mais de como se pensava lá no século XVIII, né? Pois bem, essa é a realidade. Porém, se eu simplesmente fechar o meu livro e colocá-lo, essa realidade ela foi negada. O conhecimento desse material eu não terei. Mas eu posso pegar e dizer, bacana, mas é um livro meu, né, extenso, mas eu vou começar a ler. Eu vou ler 2, 3 páginas por dia, vou demorar um certo tempo, mas eu vou ter esse conteúdo em minha mente. Ou eu posso olhar e dizer assim, vou me dedicar à leitura durante esse mês desse livro, dessa obra. Ou seja, para Nietzsche, a vivenciada, a realidade vivenciada e a realidade negada é apenas uma questão de escolha. O cristianismo me possibilita viver uma realidade e negar outra. O que Nietzsche propõe é que vivamos a realidade na qual está mais ligada à natureza do ser humano. Que é aquela realidade pautada nos prazeres, nos desejos, em fazer aquilo que você sente vontade de fazer, em fazer aquilo que você quer fazer, que você deseja fazer, porque aquilo é o natural a ti, a você. Então Nietzsche entende, desprovendo-se dos princípios tradicionais cristãos, resta a nós aquilo que há de mais puro no que diz respeito à condição humana. Bem, meus queridos, é isso que nós temos para essa aula. Na próxima aula, na aula número 4, sobre Nietzsche, nós iremos adentrar as críticas mais severas que Nietzsche tem e falarmos um pouco sobre a morte de Deus, né? Então, eu quero que você veja e reveja esse vídeo quantas vezes você precisar e aguardo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço, até a próxima.